tinha ficado estável, vamos ver como é que vai ser. Bueno, então tá, senhores e senhoras, senhoras e senhores, nós ingressamos hoje, né, na nossa 7ª semana, e é uma semana meio diferente, né, porque eu já estou há algum tempo no Instituto, e nunca entramos na semana do Natal com aula, né, ou APNP. Enfim, nós vamos seguir trabalhando hoje no que eu chamei de unidade 2, que é a inovação, que é a continuidade do que nós falamos na semana passada, tá bem? Eu mandei um material para vocês hoje. Esse material é um artigo que trata com outras palavras, tanto o artigo quanto o link do vídeo que eu mandei hoje, são outras ferramentas que tratam do mesmo tema e com outras palavras apenas, né, outros autores, diferente do que a gente está conversando aqui em aula. Então, são outras formas apenas de abordar o mesmo tema, e que é a inovação, que a gente começou a ver semana passada, tá bem? Sobre a avaliação, eu estou devendo a correção daquela avaliação 1, né, da unidade 1, que é empreendedorismo, e mais especificamente sobre comportamento empreendedor. Então, eu vou tentar realizá-la até o Natal, tá? Até então, mais especificamente até quarta-feira. Se eu não colocar na quarta, aí realmente eu só vou colocar na semana que vem. Isso em virtude de eu não estar, eu vou me ausentar, não vou estar em casa durante a semana do Natal, então esse é o terceiro aviso que eu quero dar para vocês. Essa semana que entre Natal e Ano Novo eu não vou estar em casa. Então eu não tenho certeza de onde eu vou estar, se a conexão é boa ou não, enfim. Então eu vou fazer alguns testes até a nossa próxima segunda-feira. Caso eu não tenha uma internet boa para fazer transmissão ao vivo, para a gente fazer esse momento que a gente chama de síncrono, eu já tenho um plano B que eu vou postar um material para vocês. E aí então não vai haver a necessidade de nós nos encontrarmos às 7h30, né, entre 7h30 e 8h30. Mas isso, como todos os demais passos, que eu sempre disse a vocês desde o início, eu vou registrar ali nos avisos. Então, por favor, fiquem atentos, tá? Na segunda da semana que vem, né, se vai haver alguma movimentação nos avisos ali. Se por acaso eu não tiver estabilidade, vou tentar fazer pelo meu telefone, enfim, mas se não tiver, aí então eu vou mandar um material para vocês, e aí nós compensamos essa falta síncrona com um momento assíncrono, ou seja, vocês vão ter um material como esse que eu tenho mandado para vocês, para verem e estudarem em outro momento que não na nossa presença aqui na nossa reunião virtual. Ok? Então esses eram os 3 avisos, né? Mandei material hoje, de 2 autores diferentes, né? Texto e slide. Sobre avaliação, tentarei fazer a correção, perdão, tentarei fazê-la até quarta-feira. E o terceiro é que se não tiver uma internet viável semana que vem, pelo menos eu tenho a possibilidade de mandar, de fazer o upload de material para o Moodle de vocês. Show de bola? Fica alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre esses 3 itens? Professor, eu cheguei um pouco atrasado. Qual foi as primeiras 2 que o senhor falou? Eu só vi a terceira só. Tá. Não, informar que eu mandei um material pelo Moodle, né, como eu sempre faço, né, só comentei um pouco sobre ele, é um vídeo, e um vídeo de um professor chamado Mário Sérgio Salermo, que é da USP, e um artigo científico que trata do tema que a gente vai tratar, começou a tratar semana passada e vai findar hoje, que é conceitos básicos de inovação tecnológica, de inovação, perdão. O segundo é que, quanto à avaliação, a correção da avaliação, eu ainda não a realizei e vou tentar fazê-lo até quarta-feira. E o terceiro, né, que é
Se não tiver internet viável, eu vou mandar para... Isso, só teve uma. Sim, sim. Teremos apenas duas. Tá bem. É que eu acho... mas a gente trata disso no próximo encontro. Não, desculpa, é que... Pode falar. Se eu não me engano, eu tinha visto em algum lugar que seriam 3. Daí por isso que eu... Isso. O problema é o seguinte, na verdade o problema são 2. Teve aquela quinta semana que eu não participei, né, não tivemos aula, porque teve uma convocação da reunião do reitor, e nós podemos não ter encontro síncrono semana que vem. Então eu acho um pouco injusto manter as 3 avaliações, mas podemos mantê-las, né? Mas em princípio meu planejamento eram 3 avaliações, mas eu acho um pouco precipitado a gente conversar sobre isso agora, porque pode ser que semana que vem eu tenha internet legal, e aí a gente pode tratar disso semana que vem tranquilamente. Não, tá bem, era só para deixar claro mesmo, não foi nenhuma reclamação aqui. Capaz, não, mas mesmo que seja, é a hora certa, é melhor a gente tratar disso aqui, tranquilo. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Bueno, eu mandei um material já na semana passada, que é um material que tem servido de base, né, para a gente conversar, que é um slide, né, sobre inovação. E aí eu vou começar a projetar aqui para a gente, né, ver onde é que nós estávamos semana passada. Estávamos bem especificamente tratando de inovação. Vocês veem o slide? Sim. Ainda não. Ainda não? Para uns sim, para outros não, então deve estar carregando. Agora sim. Show de bola. Então, a gente começou a ver inovação. E nós vimos que inovação, ela só se dá no mercado. Tá? Por mais que eu tenha um projeto super bacana, que vou criar algo completamente novo, se não for para o mercado, isso é uma criação, tá? Ou é uma invenção. Falamos, então, que inovação só se concretiza no mercado. É algo novo ou melhorado que vai para o mercado. Se ela for produto, processo ou serviço novo ou melhorado, ela é uma inovação tecnológica. Se não, se é uma organização diferente do trabalho, um modelo de negócios distinto, ou são estratégias de marketing diferentes, por exemplo, são inovações, mas não são tecnológicas. Inovação tecnológica sempre tem a ver com processo, produto ou serviço novo ou melhorado, que vai para o mercado, ok? E aí conversamos sobre um cara chamado Joseph Schumpeter. Esse cara é um austríaco, economista, que desde o final dos anos 1800 até a metade dos anos 1900, trabalhou muito em cima dos 2 primeiros temas que a gente vem trabalhando na nossa APNP, que é empreendedorismo. Então, ele é um dos principais economistas que trata, né, da importância do empresário empreendedor ou do empresário inovador, que é aquele cara que vai assumir riscos, que é comprometido, que estabelece metas, todos aqueles comportamentos que nós vimos. E também ele é extremamente importante para a inovação. Há alguns estudiosos, alguns autores que, inclusive, colocam, né, na conta dele a criação do termo inovação, certo? Então, falamos sobre esse cara, nessas 2 principais obras dele, né, a Teoria do Desenvolvimento Econômico e Capitalismo, Socialismo e Democracia, e falamos sobre 2 contribuições dele para essa inovação, né? Então, inovação, só deixa eu achar melhor. Cadê? Aqui, deve ser aqui. Ajustar aqui. Enxergam todo o slide agora? Agora tá certinho? A gente estava cortando, né? Tá bom. Tá certo. Beleza, show de bola. Então, esse cara, Joseph Schumpeter, foi um dos caras, aliás, o primeiro cara a tentar desvendar, entender um pouco
a dinâmica do capitalismo. E esse cara, então, vai dizer, juntando os estudos dele sobre empreendedorismo e sobre inovação, ele vai dizer o seguinte, que o capitalismo ele se mantém vivo, ele se mantém saudável em virtude de um movimento que é característico dele, que é a destruição criativa. O que é a destruição criativa? A gente, né, traduzindo assim, né, para um português bem claro, o capitalismo, para se manter vivo e saudável, ele tem que destruir e reconstruir conceitos, destruir e reconstruir combinações, destruir e reconstruir produtos, processos, serviços, formas de fazer negócio. Sem isso, o capitalismo estagna, e essa estagnação é uma doença no capitalismo. Tá? Então, a inovação, ela é o gerador do desenvolvimento econômico, e quem realiza inovação, juntando as duas matérias que a gente viu, né, os dois conteúdos que a gente viu, é um empresário empreendedor. Fechou? E a gente terminou isso aqui. Depois a gente conversou sobre outras realidades, enfim, falei até um pouco da Coordenadoria de Inovação Tecnológica no Instituto Federal, de incubadora e tudo mais, sobre parques tecnológicos, e a gente fugiu um pouquinho aqui desse roteiro. Na verdade, existem dois autores extremamente importantes, existem muitos, claro, mas dois são muito importantes para a inovação. Um deles, como a gente já viu, Joseph Schumpeter, ele contribui basicamente, bom, primeiro com a criação do termo, segundo, descrevendo como a inovação tem ligação com o modelo econômico que se utiliza na maioria do mundo hoje, que é o capitalismo, e explicando que o capitalismo passa por ciclos econômicos, isso é natural. Cada nova tecnologia, principalmente em algumas áreas principais, como energias, organização do trabalho, novas tecnologias vão ter momentos de pico e depois de estagnação, até que essas tecnologias deixem de ser utilizadas. Né? Então, são as duas principais contribuições deste senhor chamado Joseph Schumpeter, um economista austríaco. Mas depois, e mais contemporaneamente, tem um cara chamado Peter Drucker. Vocês já fizeram, suponho, a disciplina de administração aplicada à engenharia. Peter Drucker é o papa, né, o pai da administração moderna, e ele é um cara que também se dedicou à inovação. Tem duas questões bem importantes assim que eu pensei daquele livro que eu passei para vocês, né, que tem o link do encontro passado, que é o Criatividade e Inovação, é um livro que está disponível na biblioteca virtual, e tem duas coisas assim que eu pensei ali daquele livro, que é que o único propósito de qualquer empresa é criar cliente. E para criar cliente tem duas funções básicas: marketing e inovação. O marketing é tu mostrar o que tu faz, e inovar é fazer diferente. Então, isso, principalmente, empresa saudável. Empresas que mantêm-se fazendo a mesma coisa durante muito tempo, por melhores que sejam, elas tendem a falir. Tem um exemplo muito, muito, muito típico, que talvez você já tenha ouvido falar em outras disciplinas de empreendedorismo, mas hoje em dia, como é que a gente tira foto? Celular. Quer que tem uma câmera em casa? Só se tiver, assim, como um item de museu, né? Via de regra, nós não temos, muito menos câmeras analógicas. Durante bastante tempo, talvez as pessoas mais antigas, já tenham ouvido falar numa empresa chamada Kodak. Alguém já ouviu falar? Claro, professor. Tem gente mais velha também na aula. Tem, que bom. Não, porque aí o exemplo não vai perdendo a validade, né? Senão eu vou ter que pegar um outro exemplo, mas para engenharia normalmente rola esse. Claro. Aí se eu vou dar esse exemplo para o técnico, aí não rola muito. Então, cara, a Kodak foi durante muito tempo líder de mercado em dois segmentos, tá? Um em máquinas fotográficas e outro em filmes, né? Porque a gente precisava de filmezinho para tirar foto e tal, e mandar revelar. E
em determinado momento, começaram a surgir no departamento de pesquisa e desenvolvimento deles alguns estudos sobre fotografia digital. E essa fotografia digital foi apresentado para a diretoria da empresa, né? Ainda nem se falava em CEO na época, né? E foi apresentado para a diretoria da empresa, e aí a diretoria fez uma apreciação e disse o seguinte: Tchê, nós já somos líderes de mercado, né? A produção desses itens que nós somos líderes, nós já dominamos. Então o custo é baixo e o retorno é grande, né? Máquina e filme a gente já sabe fazer. Em contrapartida, se nós formos investir numa nova tecnologia digital, nós não dominamos essa tecnologia, ela vai ter um custo muito grande e o retorno dela vai ser curto. Ou seja, eles pensaram no curto prazo, né? Vocês conhecem o que da Kodak hoje? O que a Kodak é líder hoje? No setor de câmeras, com certeza não, até porque esse mercado basicamente, né, deixou de existir. Então, se as empresas seguem o mesmo caminho durante muito tempo, e claro, vai depender de cada mercado, né, mas quanto mais tecnológico, mais dinâmica e mais importante a inovação, elas fatalmente acabam sucumbindo. Né? Se a gente fizer um sorteio agora de quem é que quer um mouse de bolinha de Natal, ninguém vai querer, né? Acho que não vai rolar muito. Então, talvez tenham pessoas... Oi. É que tem uma coisa interessante sobre a relação da máquina fotográfica, é que, no meu entender, assim, por muito tempo as pessoas tiravam foto e para ter uma recordação daquele tempo, né? Hoje em dia se tinha celular, mas eu imagino que a maioria das fotos se percam, né? Porque quem que manda revelar a foto do celular? Ah, não há dúvida. Né? Então talvez daqui a um tempo as pessoas mudem isso aí também, mas... né? Claro, claro. E isso, veja a importância dessa posição do Drucker, né? Tu tem que inovar, mas tu tem que fazer marketing. O que é o marketing? Marketing é primeiro de tudo, a primeira função do marketing é tu entender o mercado, né? Para quem é o teu público-alvo, por quanto ele está interessado em comprar. Eu já tenho concorrentes, eu tenho fornecedores, isso tudo está no âmbito do marketing. Entendendo o mercado, eu também consigo ter uma maior noção sobre se a minha inovação ela pode ser algo atrativo num primeiro momento, ou ela precisa de mais maturidade, uma maturação maior até ser lançada. Então, até mesmo isso, eu não consegui, desculpa, ver quem é que fez a intervenção, porque eu estou na tela. Mas... Rua. Então, assim, claro, a gente precisa entender o que o mercado e o que o nosso público-alvo tá querendo hoje, né? Então, isso está no âmbito dessa função básica de tu fazer cliente. Se tu tiver um produto muito, 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 muito tecnológico, super bom, tá? E não tiver quem consuma, o produto é uma porcaria, entendeu? Produto bom é o produto que consome. Estou dizendo no âmbito da administração, entende? Eu posso ter projetos maravilhosos e esse projeto não ter uma absorção. E aí ele vai acabar sucumbindo. Né? Então, tudo, claro, tem muito a ver com a minha noção e a minha percepção do que o meu cliente quer hoje. Claro que existe a possibilidade de tu seres tão inovador que tu possa criar mercado, que aí sim, né, é o ápice da inovação. Quando tu simplesmente não tens este mercado e a partir de um produto, de um serviço ou de um processo novo, ele se cria. Por isso, então, o Peter Drucker vai, não que ele desprivilegie as demais funções de custo, de gestão, de qualquer empresa, mas ele vai dizer que para criar cliente, basicamente a gente precisa, né, fazer alguma coisa nova e mostrar, procurar promover, e isso é o marketing que faz. Inovação e marketing são as principais ações e atividades para uma empresa né, sobreviver. E por que de inovar? Né? Inovar hoje é uma questão de sobrevivência. Né?
é difícil hoje nós termos em Pelotas, por exemplo. A gente tem hoje uma loja em Pelotas concorre com lojas, com revendedores de roupas, por exemplo, em todo mundo. Vocês concordam comigo? Não é incomum você fazer compras pela internet que vem da China, e é bastante comum, inclusive. E se eu estou comprando da China, eu não estou comprando daqui. Vocês conseguem entender isso? Então, por vezes, a gente tem que entender, aliás, por vezes não, sempre tem que procurar entender quais são as novas demandas que estão vindo a partir do teu mercado. Né? Entender como o mercado, é sempre importante ter uma noção assim, né? O mercado parece, quando a gente ouve na televisão, ou algum professor falando, parece que a gente está tratando de algum, sei lá, alguma entidade, algum espectro, alguma coisa. Mercado para nós aqui é consumidor, cliente, concorrente, basicamente, tá? Então a gente tem que ter noção do que a galera está consumindo. Tá? Então, esse é um outro autor importante, que é o Peter Drucker. Ele é o cara também que vai conceituar a organização inovadora, e ele vai dizer que a organização inovadora não é aquela que inova uma vez, é aquela que entende que para permanecer competitiva, ela tem que estar sempre inovando. Né? Então, não é incomum nós vermos hoje empresas como a Dell, né, ou a HP, elas estão dentro do parque tecnológico. Já ouviram falar no Tecnopuc? Tecnopuc é o parque tecnológico da PUC, aqui de Porto Alegre, tá? Já ouvi falar alguma coisa, mas não com esse nome. A Tecnopuc, por exemplo, tem empresas como essa, né, a HP, a própria Google, elas estão ali dentro com uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entende? Eles enxergam um potencial naquele capital intelectual daquela instituição de ensino ou daquela região, e aí botam projetos a ser desenvolvidos ali. E isso faz com que tu retroalimente essa cadeia de inovação em empresas que já são tipicamente inovadoras. Né? No Tecnocinos, que é o Parque Tecnológico do Vale dos Sinos, que fica dentro da Unicinos, em São Leopoldo, tem uma empresa chamada SAP, SAP. É a maior empresa de sistemas para empresas. Né? Ela é uma empresa alemã. Já ouviram falar nela? Só ali na unidade do Tecnocinos, ela é uma empresa alemã, só na unidade do Tecnocinos, ela tem mais de 700 funcionários. Mas por que uma empresa alemã vai botar uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da Unicinos? Cara, porque eles enxergam que ali tem um potencial de capital humano e intelectual que é uma potência para realizar inovação. Então, muitas vezes, se a organização, se a empresa efetivamente preocupa-se com inovação, ela muitas vezes ela até transpõe os seus próprios muros e vai buscar em outras parcerias, em outros ambientes, soluções para problemas que, de repente, né, teria dificuldade de ter só num departamento de engenharia. Né? Tem um departamento de engenharia, a galera ganhando um monte de dinheiro, e mesmo que sejam os melhores engenheiros do mundo, sei lá, os caras não vão ter a mesma visão né, que todo mundo junto pode, né, trazer para contemplar empresas. Já ouviram falar, por exemplo, hoje em dia está muito comum, a gente organizou inclusive um aqui no IFSUL durante essa pandemia, dos hackathons. Não sei se é um nome que está dentro, né, hackathons são concursos de ideias, né, de soluções de problemas reais que muitas vezes empresas propõem em instituições de ensino. Então, aqui nós tivemos um hackathon que a gente organizou pela Coordenadoria de Inovação Tecnológica, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pós-Graduação, para controle, né, amenização dos problemas da pandemia. E nós tivemos um monte de ideias super bacanas de várias áreas, sabe? Então, às vezes é mais negócio tu ter esse tipo de ação do que tu ter um departamento de engenharia caríssimo, né, que muitas vezes não vai
conseguir ter uma percepção exata do que o mercado tá pedindo. Tá? Então, esses são dois autores bastante básicos, assim, da gente conhecer. Ambos estão noticiados, estão comentados, tanto no texto que eu mandei para vocês, nesse artigo de hoje, quanto no livro, no capítulo 3, em especial, Criatividade e Inovação, que eu mandei para vocês também na semana passada. Tá? Aqui tem um linkzinho do vídeo. Tem outros dois autores, né, Philip Kotler e o Keller, né, Kevin Keller, são autores importantes, né, são os primeiros autores vivos, eu acho que eu falo para vocês, que, né, ainda estão entre nós, seres humanos encarnados aqui, e esses caras também têm uma contribuição bacana, eles estão muito mais vinculados à área do marketing, né, mas eles têm eles associaram ali aquele ciclo de vida proposto pelo Schumpeter e aplicaram nos produtos. Então, eles vão afirmar que todos os produtos, por melhores que sejam, por mais diferenciados que sejam, eles estão fadados a morrer. Né? Claro que existem estratégias que fazem os produtos, alguns produtos em alguns mercados, conseguirem se manter mais no topo. Vamos lá. Coca-Cola, quanto tempo é uma das marcas mais valiosas do mundo? Há muitas décadas. Como é que ela faz para se manter valiosa? Claro, não é o professor Diego do IFSU que vai tentar responder essa questão, seria muita pretensão minha. Mas uma das estratégias é que a Coca-Cola nunca patenteou e provavelmente nunca vai patentear a sua fórmula. Por quê? Porque ao patentear, ela tem o direito por 10 anos aqui no Brasil, por exemplo, de exclusividade. Contudo, depois dos 10 anos, a pessoa imprime a patente e vai saber como fazer a Coca-Cola. Então, uma das formas é manter esse segredo. Certo? Então, mas via de regra, os produtos, serviços, eles nascem muitas vezes inovadores, mas em pouco espaço de tempo a gente acaba tendo uma cópia deles, né? Então tem um caso muito emblemático no Brasil, o do Buscapé, né? Todo mundo acho que deve conhecer essa empresa, uma empresa que nasceu brasileira, ela nasceu numa disciplina semelhante à nossa, né, de empreendedorismo, e aí os caras tinham que montar um projeto de uma empresa, e aí resolveram montar lá antes da internet, assim, tá tão difundida no Brasil, resolveram montar um site onde as pessoas podiam verificar os preços, né, das lojas que tinham para aquele tipo de produto que queriam, enfim. Tem um texto do Homero, que foi um dos fundadores, que trata disso, assim, no livro que eu mostrei para vocês lá no início do empreendedorismo, né, que é Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócios, do José Dornelas, e ele fala sobre como eles criaram a empresa. Eles criaram a empresa, começaram a ganhar bastante dinheiro, enfim, depois de quebrar as primeiras barreiras, e poucos meses depois que eles estavam ganhando dinheiro, veio alguns colegas da mesma universidade, e imitaram os caras. E aí, eu digo, né, o modelo de negócio dos caras, acho que era Faro Fino o nome da empresa, tá? O modelo de negócio dos caras era, eu brinco, né, que era ficar sentado, tomando chimarrão e esperar que a Buscapé criasse alguma coisa nova. Os caras da Buscapé criavam e eles iam lá e copiavam. Os caras da Buscapé criavam e eles iam lá e copiavam. Chegou no momento que os caras da Buscapé disseram o seguinte: se a gente continuar assim, a gente vai ficar perdendo o mercado para esses caras. E aí foi a primeira vez que a Buscapé abriu capital, ou seja, vendeu ações, né, buscou um sócio capitalista para conseguir dinheiro para comprar essa concorrente. Então vocês, né, vejam assim, via de regra, todos os produtos vão passar por esse ciclo aqui, tá? Que é introdução. O que é introdução? Ninguém conhece teu produto, teu custo é altíssimo, proporcional, e o teu lucro, quando existe, é baixíssimo.
Crescimento é o sonho, né? Teu custo está se mantendo estável, teu custo marginal, teu custo unitário está se mantendo estável, todo aquele custo que é variável, e aí tu está vendendo bastante, teu lucro está aumentando. Maturidade, bueno, maturidade alguém já te descobriu. E aí tu já atingiu, né, um nível estável de pontos de venda, tu já tem clientela, só que fatalmente se tu não continua inovando, criando coisas novas, alguém vai te imitar. E aí tu tende ao declínio. Porque se tu era dono de um mercado, né, então fulano de tal era igual a 100%, uma questão matemática simples, se outro fulano de tal entra, a gente vai dividir esse mercado. Mesmo que não seja igual, né, 50-50, a gente vai perder. E como a gente já estava na maturidade, ou seja, os nossos custos equilibraram, né, estabilizaram em algum patamar, e o nosso lucro, quando ocorre, que é o Deu uma travada, professor. Foi o professor, eu acho mesmo. cola, que é valiosíssima. Mas o produto, teoricamente, poucos sabem como fazer. Professor. Certo? Existe um outro caso muito típico brasileiro, que eu gosto muito de trabalhar. Agora, no verãozinho, a gente bota o que nos pés? O que a gente calça nos pés, normalmente? Havaianas. Se a gente vai Havaianas. Hã? Confirma. Havaianas, né? Havaianas. Tá? E Havaianas é o quê? Diz para mim. Chinelo. É um chinelo? Mas tu tá louco, nunca fala isso. Havaianas é uma sandália. Brincadeiras à parte, Havaianas é um dos casos mais emblemáticos e mais interessantes que se noticia no Brasil sobre inovação de marketing. Se vocês pegarem para ler um pouquinho sobre a história da Havaianas, da Alpargatas, né, que é o nome da empresa, que produz o que inicialmente se chamava de chinelos Havaianas, e hoje são sandálias Havaianas. Parece brincadeira isso, mas não é. Havaianas teve nesse momento aqui, ó, de maturidade, e como é um produto muito fácil de imitar, uma série de empresas começaram a imitá-la, e ela entrou num declínio terrível. E eles fizeram uma espécie, né, de inovação que é muito, muito interessante, que foi um reposicionamento no mercado. E tem algumas palavras que são chave para demonstrar esse lado. Uma delas é justamente a nomenclatura do produto. Né? Chinelo traduz algo que é muito mais pejorativo. Né? E eles renomearam isso, e se vocês pegarem no YouTube ali algumas propagandas de 1960, 70, as propagandas da Havaianas eram... O que eles vendiam? Era chinelo, era um produto completamente padronizado, com poucas variações, né? Quem conheceu antigamente, a Havaianas tinha azul com branco e preto com branco, e a maior inovação que a gente conseguia na Havaianas era virar a sola, porque ainda tinha tudo isso, né? O pé ia roçando naquela partezinha branca e ia ficando terrível aquilo de feio, né? Então, a grande inovação que cada um de nós fazia era virar e botar a parte preta ou azul em contato com o pé. Alguém chegou a fazer isso alguma vez na vida? Acredito que sim, mas há muito tempo. Só o prego, não. Então, olha... Hein? Só o preguinho na alça ali, quando arrebentava. Isso também, uma belíssima inovação. Sim. Isso aí é uma... Mas vejam, então o que acontece assim, ó, na década de 90, início da década de 90, a Havaianas decide se reposicionar no mercado. E essas são palavras-chave, assim, de chinelo para sandália.
boteco ou armazém para shopping. Hoje, eu brinco com os meus alunos, assim, né? Eu sou envolvido com, além da aula, assim, além das coisas do IFSU, assim, eu organizo um festival internacional de folclore e artes populares, aí no IFSU mesmo, já temos 4 edições, trazendo pessoas de fora do país, enfim. E eu brinco que quer dar presente para alguém de fora do país, tem 2 coisas que o brasileiro pode dar que a galera vai sair daqui sorrindo. Uma é cachaça. Der cachaça, a galera sai feliz, né, cara? Dando cachaça. Tem alguns mercados fora do país. Hein? Dando cachaça até pros daqui, eles vão gostar, né? Não, mas é que fora daqui, dependendo dos mercados, a cachaça brasileira tem tanto valor quanto o uísque escocês. Sabia? Quanto a tequila mexicana, né? Quanto, puxa vida, existem a vodka típica russa, né? Então, e a segunda, ou pode se considerar a primeira, dá uma Havaianas, cara, que a galera adora, assim, né? Se vende muito caro Havaianas fora do Brasil, muito, muito, muito caro mesmo, assim, é um produto de exportação brasileiro. Não é por acaso que a Havaianas, em determinado momento, começou a botar aquela bandeirinha, sabe, do Brasil, que a gente acha, pra que isso, essa frescurinha? Para mostrar que é um produto tipicamente brasileiro. Então, de forma nenhuma a gente pode dizer que a Havaianas vem de chinelo, tá, gurizada? Brincadeira ou não, foi a forma de reposicionar. Uma outra forma interessante, a gente chama isso de inovação de marketing, tá? Ou mercadológica. Oi. Por acaso a Guaraná é algo mais daqui também ou é normal nos outros lugares? Não, Guaraná é um produto típico brasileiro. Porque eu vi uma entrevista uma vez do Beckham, né, falando que o Ronaldo mostrou pra ele a Guaraná e ele se apaixonou, assim. Não, Guaraná só tem no Brasil, cara. Agora, hoje eu não sei se já tem em outros países, mas é um produto brasileiro. Eu não sabia Brasileiro. Da questão da Havaiana. Quando a Coca-Cola tenta... Quando a Coca-Cola entra aqui, a gente já tinha o Guaraná Antártica, né? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? A estratégia de marketing da Coca-Cola, qual é a marca típica aqui do Rio Grande do Sul de Guaraná? Fruc? Charrua? Charrua? Não, antes da Fruc, Charrua, né? E a Coca-Cola compra Charrua, como fez agora há pouco. Tem alguns refrigerantes assim que se... Né, uma vez eu viajei para o Peru, num festival também e lá eles têm um refrigerante típico chamado Inca Cola. Dei uma olhada na internet ali. É um troço amarelo, parece radioativo, assim, cara. Um troço muito estranho, assim. E lá também, só lá se produzia Inca Cola, se não me engano, é do abacaxi. E a Coca-Cola não conseguia quebrar aquele mercado, né? Entrava, vendia, mas não conseguia deixar que as pessoas comprassem Inca Cola para comprar a Coca-Cola, né? E aí o que eles fizeram? Foram lá e compraram a Inca Cola. Como a Ambev fez aqui com a Polar, né? Nós que somos bastante regionais, né? Os caras foram lá, às vezes a estratégia é essa, né? Poxa, não consigo destruir aquele mercado, então vou lá e compro aquele mercado. Né? Mas enfim, fugimos um pouquinho aqui do ciclo de vida. Então, por que é importante inovar? É extremamente importante inovar porque em alguns mercados é questão de sobrevivência. Né? E cada vez mais, pensemos nós assim, né? Eu gosto de tentar fazer um paralelo com a pandemia agora, né? Esse momento ímpar que a gente está vivendo. Quantos bares vocês conheciam que faziam teleentrega antes? Botequinho, mercearia, mini mercado. Eu moro, cara, no Arco-Íris, tá? Moro aqui pertinho do KVG. Cara, agora, um pouquinho antes eu tava numa reunião e eu vou me atrasar e tal. Né, tinha estudado para dar essa aula, aí tinha uma reunião da minha coordenadoria e eu falei para minha esposa não vou conseguir no bar e tal. E ela, não, mas o bar aqui da esquina agora tá entregando.
mando pelo WhatsApp e eles entregam em 10, 15 minutos. Tchê, isso é uma inovação, mesmo que seja uma inovação tão típica que a gente já estava acostumado. Travou, professor. As tecnologias de comunicação e informação, eles até conseguem sobreviver bastante tempo. A gente ainda encontra em bairro aquele barzinho, botequinho, mini mercado, que te atende e o cara faz a conta num papelzinho de pão. Mas, na regra, esse cara, mesmo ele, ou essa senhora que é dona desse bar, ele vai ter que em algum momento começar a receber cartão, ele vai ter que daqui a pouco vai aceitar a transferência por Pix, e assim seja, entendeu? Então, claro que existem mercados muito mais concorrenciais, e quanto mais vinculados à internet, principalmente, ou ao e-commerce, ele tende a ser mais concorrencial, tá? Então, é isso, assim. Por que tem que inovar? É uma frescura? É algo de grandeza daquele empresário? É uma pessoa desconectada? Muito antes, pelo contrário. Se não inovar, fatalmente alguém vai fazer isso e vai ficar com aquela fatia de mercado tua, tá bem? Então, até mesmo negócios ou áreas que são tipicamente avessas, ou eram tipicamente avessas à inovação, hoje estão extremamente abertas. O agronegócio é um deles, né? Extremamente abertos, né? Então, é necessário inovar. Tá? E seguindo aquela lógica que a gente estabelece, que o Joseph Schumpeter estabeleceu, se não inovar, nós não vamos gerar novos mercados, não gerando novos mercados, nós não geramos novos empregos, não gerando empregos, não geramos novas rendas. Se não geramos novas rendas, nós não temos consumo. E se não temos consumo, a gente vai desempregar. E se desempregar, tem menos renda, e aí a gente vai indo ladeira abaixo. Tá? Então, é necessário inovar, principalmente numa era que a gente tem denominada como era da inovação, do conhecimento. Né? O conhecimento é a base para a inovação. É difícil alguém que não tenha nenhuma espécie de conhecimento em determinado mercado, e aí conhecimento a gente tem que ter noção de que pode ser um conhecimento científico ou pode ser um conhecimento empírico, do fazer, entendeu? Como eu citei o caso da Dersen, que um economista, servidor da Caixa, se deu conta de que poderia resolver um problema vendo problema na casada. Então, aquele... Me ouvem? Às vezes dá uma trancada, professor, e fica um espaço assim, sem. Que às vezes fica um pouco. Ah, é? É. Ah, eu peço desculpas, mas realmente eu já falei para vocês, né, que eu estou fazendo aqui uma gambiarra hoje, porque a net me deixou sem internet aqui hoje. Mas, enfim. Mas conseguiram acompanhar o raciocínio? Como mais ou menos... Então, por que inovar? Porque é extremamente necessário. Tá? Em alguns mercados, ele define quem morre e quem vive. Certo? E aí, para a gente chegar ao final da nossa aula de hoje, né, eu peguei aqui algumas formas de classificar a inovação. Tá? A inovação, no artigo tem mais umas 3. E cada autor, assim, cada uma das linhas de autores, assim, escolas de autores, tem lá a sua forma de classificar. Eu peguei 2 que estão dentro tanto do livro, Criatividade e Inovação, que eu mandei o link para vocês, quanto do artigo. Tá? Então, nós podemos classificar a inovação minimamente, né? Segundo a área do negócio que ela impacta e segundo o grau de impacto que ela provoca. Então, impacta em qual área? A gente já vai ver aqui. Quanto à área impactada,
ela pode se dividir em inovações tecnológicas e não tecnológicas. Já tinha ouvido falar nesse termo, inovação não tecnológica? Não é muito comum, né? Não. Inovação não tecnológica, porque a gente sempre, né, acaba associando assim, as inovações tecnológicas, mas é um equívoco, sabe? Porque muitas das inovações que têm definido sucesso de empresas hoje são de cunho não tecnológico, né? Mas enfim, esse é o grande objetivo, são dos grandes objetivos da nossa disciplina aqui. Inovações quanto à área impactada, tá? A área do negócio, ou seja, eu costumo dizer que é da porta, essa é uma classificação de inovação da porta para dentro da empresa. Que área ela impacta, né? Quando as inovações são tecnológicas, é porque elas estão impactando em áreas vinculadas a produto, serviço e processo novo ou melhorado. Então, se eu vou ter um produto novo, um serviço novo, ou um processo novo, ou melhorado, eu tenho uma inovação tecnológica. Esse caso da Havaianas que eu citei, não é uma inovação tecnológica. Você mudou quase nada do produto. Eu tenho até um slide aqui, ó. Não se mudou quase nada do produto nos últimos anos. E houve uma grande inovação do lugar onde ocupava a Havaianas e onde ocupa hoje, né? Nós temos tão do âmbito do modelo de negócios, da organização do negócio, do marketing, como a gente entende o mercado, que ferramentas a gente usa para atender esse mercado. Então, primeira questão. Segundo essa classificação, né, então inovações segundo a área do negócio impactada, elas vão se dividir entre tecnológicas e não tecnológicas. Ok? Agora, cada uma delas, tá? Então, aqui está o conceito de inovação tecnológica, que eu mais ou menos resumi para vocês, mas inovações tecnológicas, né, podem ser entendidas como introdução de produtos, serviços ou processos produtivos tecnologicamente novos ou melhorias significativas. Tá? Então, eu posso, às vezes, ter um produto semelhante. Agora mesmo, né, eu estava aqui com uma caneca para tomar café, por exemplo. O que tem de novo numa caneca? Bom, mas essa caneca aqui tem um isolamento térmico. Ah, bueno. Então eu tenho o mesmo produto, mas com uma melhoria. Então a gente chama isso de inovação incremental. A gente já vai nela. Mas é importante ter ideia de que inovação tecnológica ela tem a ver com produto, serviço, processo novo ou melhorado que vai para o mercado. Lembrem, se não for para o mercado, não é inovação. Não é inovação. É uma novidade, uma criação, uma invenção, mas o conceito de inovação, o conceito legal, inclusive, de inovação, que consta no manual de Oslo, que consta na nossa política de inovação, na nossa lei de inovação, no novo marco legal brasileiro, tem a ver com ir para o mercado. Tá bem? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? É notório que o telefone com manivela, aquele que está posto ali, e o smartphone, cumpriam uma função básica igual, né, de comunicar pessoas que estavam distantes. Agora, é notório que são produtos muito diferentes. É o típico processo de destruição criativa. Ambos comunicam, né? Um fala e o outro ouve, mas o que nós temos de inovação nos nossos smartphones? Quantos e quantas pessoas estão representadas em cada app que temos ali naqueles smartphones, nos nossos smartphones? Então eu tenho 3 telas aqui de apps. Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Aí é que a gente consegue entender esse conceito do Schumpeter, entendeu? De que a inovação
novas receitas, inclusive novas taxas, novas tributações para os governos, que também precisam disso, né? Então, esse é um exemplo de inovação tecnológica de produto e de serviço também, né? Porque se antes o telefone era só para falar e ouvir, hoje a gente sabe a previsão do tempo, quando o técnico do time caiu, a última bobagem que algum político fez, ou a última coisa boa, enfim. Tá? A gente consegue ver se vai ter aula, por exemplo, no smartphone. Com o telefone não ia ser possível. Então é uma inovação tecnológica de produto e de processo, e de serviço. Inovação típica de processo, a gente pode pensar na fábrica, na forma de se produzir. Antes, um carro antes do R4, por exemplo, que tu fazia o carro 1, depois tu passava para fazer o carro 2, depois tu passava para fazer o carro 3. Olha quantas pessoas estão trabalhando ali na adição de cada um dos carros. O que o Henry Ford fez? Alguém é especialista em montar a suspensão do carro. Então esse cara monta a suspensão do carro 1, a suspensão do carro 2, a suspensão do carro 3, que passa para o outro que vai, sei lá, montar o motor. Então aquele cara, quanto mais... Isso é uma alteração na forma de processar a fabricação do carro, entende? Então, isso é um exemplo. Hoje nós temos fábricas assim. Tem mais pessoas ali. E, cara, essa é uma inovação tecnológica de processo. Bom, nós temos as inovações não tecnológicas, que eu citei duas aqui, mas poderia citar muito mais. Inovação não tecnológica de marketing, de modelo de negócio, como eu disse, de organização, de logística. Puxa, são várias as possibilidades. Eu citei duas aqui que eu acho que são as mais típicas. Inovação de marketing, que é o caso que a gente falou eu não mudei basicamente o produto nem o processo, contudo eu me reposicionei no mercado. Então, se antes eu vendia um produto típico, Deu uma trancada, professor. sei lá, imprimir inovação mercadológica, chegou a passar. Inovação mercadológica é o caso da Havaianas, como a gente já tinha falado. Não mudei o produto, basicamente, mas me reposicionei no mercado. Vender, entre aspas, chinelo para vender sandália. E uma inovação organizacional. Eu falar no modelo de coworking. Se a gente vê filmes, né? Hoje esses modelos de coworks que nasceram principalmente nas empresas de tecnologia no Vale do Silício, grandes galpões sem paredes, né, internas, sem divisões de salas, o diretor sentado do lado do cara que faz o projeto, o cara do projeto sentado do lado do cara que executa, entende? Isso é uma inovação organizacional. Ela não tem a ver com o meu produto final, eu não faço softwares melhores, ou seja, não é uma inovação de processo, ela é uma forma de organizar a minha empresa. Então, hoje nós temos vários exemplos disso, né? Mas eu acho que o mais típico é o modelo que nasceu Google e que, no caso da pandemia hoje, que é uma obrigação. Mas eu vou produzir por demanda, certo? Olha, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que desenvolver determinada solução, Diego. Então, há quanto tempo? 2 semanas. Então tá, cara, faz isso na beira da praia, faz isso no campo, com teu cachorro, não me interessa, só não desconecta, né? Isso é uma inovação organizacional. Certo? E por fim, aqui estão os conceitos, né? Eu estou resumindo esses conceitos. E por fim, segundo grau de impacto, né? Lembra que eu tinha dito, né?
esse seria da porta, uma forma de classificar as inovações da porta para fora da empresa. Se quanto à área do negócio que impacta, né, é da porta para dentro, segundo grau de impacto que provocam no mercado é da porta para fora. E aí a gente pode dizer que existem inovações que são incrementais, ali combustão a gasolina, e cria um motor flex, ou um motor híbrido, né? Que outro dia eu estava vendo assim, fiquei boquiaberto com as novidades que tem em termos de motor, assim, né? Tem um carro agora que está, até o outro dia, híbridos, eu acho que eu vi de alguma empresa, que o carro tem os dois motores, né? Motor a combustão típico e tem, né? Então, isso é uma inovação radical, né? No modelo de negócio ali, ó, a lanchonete, né, a lancheria comum, aquela que tu, né, senta ali no balcão, pede e tal. Mas e o modelo de negócio delivery? Então, isso é uma inovação radical. Então, estas são algumas das possibilidades de inovação que a gente tinha para apresentar hoje, como conceitos bem básicos. Ali estão as referências, né, que tem a ver com o texto que eu mandei para vocês hoje, que é aquele ali do Fouque e da Vilha, e mais também com o vídeo e essa outra obra que é Criatividade e Inovação, que eu já tinha mandado o link para vocês na semana passada. E agora, já cruzei 1 minuto. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de saber alguma coisa assim que não tenha ficado claro, que possa ter falhado ali, né? Como eu disse, a gente está no improviso. Eu estou com a minha internet do telefone. Por mim, tudo ok. Tranquilo, professor. Ó, essa é a caneca que eu estava dizendo, ó. Caneca, todo mundo tem caneca. Mas essa aqui, a gente pode inovar em caneca? Pode, a gente pode fazer uma caneca que tem, sei lá, isolamento térmico. Sempre há como inovar. Sempre há como inovar. No vídeo que eu mandei para vocês, tem uns exemplos bem legais sobre isso. Tem umas que mudam, assim, com um líquido quente, por exemplo. Né? Muitas são as possibilidades de inovar. Semana passada, eu acho que eu falei para vocês, vinculado à computação, à internet e tal, e não, às vezes é uma coisa bem típica. Bem simples. Algo que já rolava, pão de queijo se fazia há muito tempo, e aí a Universidade Federal de Minas resolveu, junto com uma outra empresa, vamos descobrir uma fórmula que a gente consiga congelar pão de queijo e assar a hora que a gente quiser. Então, isso também é uma inovação, sem problema nenhum. Uma coisa também que é muito interessante, que da nossa época, talvez seja bastante comum, mas ficou forte na nossa época, por exemplo, que eu acho é que, por exemplo, um objeto fazer várias funções, né? Tipo, o celular, ele faz um monte de coisa que antes tinha um objeto específico para botar uma função. Eu lembro que na década de 90 já, né, tipo, tinha o Walkman, né? Depois veio o Discman, né? Aí passou um tempo, veio os iPods, MP3. Hoje em dia é tudo celular, né? Tudo é o celular. E isso também é uma questão importante, sabe? O que tu tá falando assim, ó. Às vezes, como eu disse, eu posso ter um equipamento que já existia e eu criei uma utilidade nova para ela. Inclusive, isso pode ser registrado. Eu tinha até deixado preparado. A grande sacada da inovação é tu realizar a inovação e garantir a tua propriedade sobre ela, entendeu?
Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, quem garante essa propriedade é isso aqui, ó. Está na tela de vocês aí, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Sim, está aparecendo. Oi? Então, por exemplo, se eu tenho sei lá, um produto completamente novo, cara, eu tenho uma simples garantia aqui no Brasil, que vai atrás do INPE para registrar isso. Quem é do IFSUL, é facilzinho aqui, ó. Entra no site, pesquisa inovação e vai lá no NIT. Que a minha cortese vai carregar, né? Capaz de cair se carregar, acho. Até vou suspender. Tá ótimo. Entra ali, baixa, estão aqui todos os conceitos, baixa aqui aos formulários e encaminha para garantir isso. Isso é uma propriedade que pode ter tempo, ou a gente pode transferir essa tecnologia, pode ceder essa tecnologia em troca de dinheiro. Cara, é isso, assim, é importante, além de nós termos noção de que podemos realizar inovação, os institutos têm muita capacidade, a gente precisa também garantir a propriedade sobre ela. Então, é isso, assim, é importante a gente sempre ter essa noção, assim, e que a inovação não precisa ser alguma coisa extremamente tecnológica, no sentido de complexo, entende? No sentido de complexo. Só tem que ser alguma coisa extremamente complexa. Não. Muitas vezes é uma solução que ninguém pensou, ou que já pensou e não efetivou. Isso é bem comum também na nossa academia, né? A gente, né, pensa soluções e depois registra apenas no artigo científico para sair numa revista, para participar de um evento, e aí depois esquece que isso pode efetivamente melhorar a sociedade, melhorar, resolver um problema real. E essa é a grande coisa da inovação, né? Com certeza. Mandar pelo Moodle, fica à vontade. Queria desejar para vocês assim, um ótimo Natal, que sejam felizes. Se puderem, eu sei, né? Pode ser papo de quem tem cabelo branco aqui e tal, mas se puderem, né, se cuidem dos seus e aproveitem essa data né, com certeza, para muitas pessoas, pelo menos, é bastante especial, uma data de reunião. Se forem fazer alguma reunião, façam com segurança e sejam felizes. Tá bem? Obrigado, professor, igualmente. Até semana que vem, vemos, então. Sim, senhores. Valeu. Até mais, gurizada. Obrigado pela presença aí. Um abraço.